Nós já falamos aqui nessas lives sobre socialismo, sobre social-democracia, sobre conservadorismo, sobre monarquia, sobre esquerda revolucionária e hoje nós vamos falar sobre integralismo. É isso mesmo, integralismo, aquele movimento dos anos 30, Anauê, Sigma, braço para frente. Muitos associam isso com fascismo, muitos estão preocupados com esse palanque que eu estou dando, mas aqui é um espaço para a gente conhecer, certo? Eu também estou curioso para saber o que são, o que pensam os integralistas nos dias de hoje. Eles dizem que não há uma associação com o fascismo, então eu quis conversar, eu quis trazer, e eu acho que vai ter muita gente curiosa também para querer saber um pouco mais sobre o integralismo. Não há apologia a nenhum tipo de doutrina aqui é um espaço para estudo, a live vai ficar gravada. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser participar, não participa. Aqui não é um espaço que ninguém é obrigado a participar, ok? Então, se você tem críticas com o que está acontecendo aqui, com o que está sendo feito, não tem problema, não precisa participar. Ao mesmo tempo, não desvirtue, não faça dessa live algo truncado com meias-verdades para querer dizer que eu estou fazendo apologia a nazismo, apologia a doutrinas totalitárias. Aqui é um espaço para estudo, ok? Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa. Simples assim. Então, quem quiser participar, assista tudo, pode rever depois, a live vai estar gravada. O que eu não quero ver depois é pegar trechos da live, como se fosse uma coisa, olha lá, o André falando, tal, ele defende. Aí já tirar fora do contexto quem está sendo desonesto, quem está sendo desonesta é você. Então participa e vamos ter uma conversa. Hoje nós vamos conversar com Moisés Lima, paulistano, professor de filosofia, formado pela Faculdade São Bento, integralista há 14 anos desde a adolescência, assumiu como presidente da Frente Integralista do Brasil no ano passado. É com ele que nós vamos conversar agora, nós já vamos aceitar aqui a entrada dele. Vamos ver se ele... Nós tivemos um... Vamos ver se ele... Tá? Ó, acho que foi... Moisés, beleza? Fala, André, tudo bem? Moisés, me desculpa pelo erro na comunicação aí. Eu vi que vocês chegaram a abrir a live no canal, na página de vocês, né? Aí acho que não ficou acertado isso, né? Quem queria abrir. Mas acho que agora tá tudo certo, né? Não, na verdade, eu que sou ruim de Instagram mesmo, viu, André? Não se preocupe certo. Com isso. Ô, André, em primeiro lugar, então, agradeço o convite feito, agradeço principalmente a sinceridade do seu estudo, eu dei uma olhada em alguns vídeos seus, e acho que isso é fundamental no debate de hoje em dia, né? Até porque, em primeiro lugar, a galera não conhece o integralismo, e até para combater você precisa conhecer a verdade, tá certo? Perfeito. Então eu acho que o serviço que ele está fazendo aqui, o André, tá, para bem da saúde política do nosso país é muito bom, tá? Tem que ser assim mesmo. E cumprimento a audiência aí do pessoal, todos que estão nos assistindo, né? E vamos em frente. É isso aí, gente. Se vocês puderem ajudar a gente a subir a live, quanto mais curtidas aqui, esse coraçãozinho, é umas manhas que eu também peguei nesses últimos meses de live, mas eu fui alfabetizado digitalmente recentemente, não sabia nada de Instagram, nada. Isso aí é precário. Eu prefiro ficar nos livros também. E aí, gente, quem puder... Pois é, bem mais fácil. Mas quem puder, gente, apertar aqui a curtida, né, o coração, porque isso ajuda a subir a live. Ou seja, mais pessoas ficam sabendo que essa live está acontecendo, mais gente entra. E eu tô vendo que nas últimas 24 horas teve uma repercussão bacana no meio que você está inserido aí, né? Eu tô vendo que o integralismo ele tem uma capilaridade que pouca gente conhece, né? Porque eu vi ali integralismo Ceará, Nordeste, São Paulo, né? A coisa é bastante capilarizada. Moisés, vamos começar a falar um pouco sobre a sua trajetória, né? Porque afinal como que o integralismo chegou até você? A gente começar a conversa assim com uma apresentação sua mesmo. Eu já introduzi você, sua formação aqui, mas se você quiser dedicar aqui uns minutinhos para se apresentar, falar da sua história, das suas impressões pessoais. Perfeito, eu vou fazer uma correção de introdução, porque eu sou formando, né? Perfeito, desculpa. Eu já estou há vários anos, eu fui um aluno displicente com relação ao estágio da faculdade, estou concluindo o estágio somente agora. E essa é a única correção que eu faço. Geralmente eu costumo dizer que os únicos títulos que me fizeram chegar no integralismo e que me fazem dedicar a minha vida para a luta em prol do Brasil é que eu sou um brasileiro, eu sou batizado e eu tenho um título de eleitor. E isso já me impõe 3 deveres muito grandes, né, como cidadão.
e como pessoa humana, e que me faz estar aqui nessa batalha, né? A minha introdução no integralismo se deveu muito cedo, porque eu sempre fui muito curioso, né? Então, lendo livros de história e tudo mais, eu via lá o integralismo e tudo, algumas sempre colocando o integralismo em comparação com o fascismo e o nazismo, né? Ok. Então, quando eu vi aquilo, eu achava uma tremenda uma bizarrice. Eu falava, como é que um negócio desse é possível no Brasil? Isso é uma loucura. Só que eu tive no ensino médio um livro de história, que deve ter aí nos sebos, que existia só uma página falando do integralismo, e na foto tinha uma marcha, né? Falando que eu tinha uma marcha integralista. Na época eu era muito novo, né? Mas eu percebi uma incongruência muito grande, porque... Você tem quantos anos, Moisés? Que mal pergunte. Agora eu estou com 30 anos, 29 para 30 anos. Perfeito, né? Perfeito. Eu percebi uma incongruência muito grande, porque na foto existiam vários negros na foto. E na legenda da foto dizia que o integralismo era racista. Então eu tinha topado aquele tema, e foi a primeira vez que eu fiz uma reflexão que talvez aquele livro, que talvez aqueles mestres em quem eu acreditava francamente, tivessem, pelo menos, me passado uma versão que eles até poderiam acreditar que era verdadeira, mas que tinha alguma incoerência. E aí eu fui para a internet pesquisar. E, pasmem, encontrei lá a Frente Integralista Brasileira. Fui ler os textos do integralismo e não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. E eu me senti, a princípio, bem representado, né? Porque eu sempre fui um homem de fé. Naquela época eu me considerava ateu, mas era quase um ateísmo, quase uma fé no ateísmo. Ateu, graças a Deus. Exatamente. É aquele tipo, né, uma fase, talvez, da vida de muita gente, né, de rebeldia e tal. E aí eu comecei a pesquisar mais a fundo, né, e fui vendo que não só não havia nada daquelas características do nazismo e do fascismo dentro do integralismo, como aquele pensamento era precisamente quem eu era. Não era somente, não era o integralismo me levando a ser algo. Ele só estava fazendo eu me descobrir como brasileiro, né? E isso para mim foi absolutamente importante. Eu queria melhorias na sociedade, eu queria queria uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mas gostava dessa característica no socialismo, né, de se dedicar às questões ergonômicas, etc. Só que sempre tive a visão, que depois fui ver aí nas encíclicas sociais, de que o homem pode construir uma sociedade sem Deus, mas sem Deus ele só pode construir a sociedade contra o homem. Eu era muito jovem, mas tinha isso subjetivo, que tinha alguma coisa errada em opor a política a Deus. E quando então descobri o integralismo, que eleva a política através da dignidade do homem, que é ao mesmo tempo feita para o céu e a terra, então eu fiquei completamente satisfeito, fui conhecendo mais, me apaixonei, né, me descobri integralista. Estou até hoje no movimento. E aí, obviamente que nós temos aqui a participação de pessoas que têm o conhecimento do integralismo que vê na escola, né, que tem, né, da mídia e tal, então é um conhecimento limitado a essas fontes, né? Então é importante a gente contextualizar, né? Quando a gente vê o nascimento do integralismo ali, pelo menos entre os anos 20 e anos 30, no contexto ali também da Semana de Arte Moderna, aquele apelo mais nacionalista, né, um apelo religioso também. Bom, o integralismo ele acaba se desenvolvendo nesse período, né, de crise das democracias liberais, como a gente sabe, né, uma vertente ali que propunha algo contra o liberalismo, contra um capitalismo clássico, contra a ascensão do comunismo que estava tendo naquela época também, né, por conta da União Soviética. Mas o que me chama a atenção, e eu também recorro a uma literatura que trata o integralismo como fascismo, né? A gente vai trabalhar isso aqui hoje. Claro. Nós temos a ida de Plínio Salgado à Itália, né? Ele tem contato com a Itália fascista de Mussolini, e pelo que é falado, né, na literatura aí que eu tive acesso, ele se inspira nesse movimento, traz para o Brasil uma versão, vamos dizer assim, tropical, né? Uma versão brasileira desse movimento que ele viu na Itália, tendo em vista algumas práticas, como por exemplo, né, o uso do uniforme, a abraçadeira, né, até o próprio braço esticado para frente, né, o braço direito, que é um símbolo tipicamente, que se vê pelo menos, né? Estou falando só senso comum, né? Você vai ter todo o tempo aí para fazer os esclarecimentos. O típico símbolo, né, desses grupos que se identificavam com o fascismo, né? O braço à direita, a gente via isso na Espanha de Franco,
em Portugal salazarista, na Itália de Mussolini, na Romênia com a Guarda de Ferro, certamente você deve ter tido contato, né, com essas coisas, obviamente na Alemanha de Hitler, então é sempre o braço para frente, né, remontando aquela saudação romana, aquele apelo militarista de organização, de ordem e de uma sociedade harmonizada, né, superaria a briga de classes, que é uma narrativa marxista, né, que isso não é interessante, superaria essa briga de classes por um projeto nacional, conjunto, capitaneado por um líder forte à frente desse Estado, né? Esse é o modelo do integralismo, em que ele destoa do fascismo? Existem pontos em comum, pontos divergentes? Explica isso aí pra gente. Não, são muitas informações ao mesmo tempo. Claro, eu joguei tudo aqui, elas, claro. E quase todas elas, assim, na verdade, são história. História com E, na verdade. Okay. A verdade é a seguinte, o Plínio Salgado fez, de fato, uma viagem para a Itália, né, acompanhando um jovem, ele foi ali como uma espécie de tutor desse jovem, né, e ele, naquela época, já era um jornalista consagrado aqui no Brasil, né, e lá na Itália conseguiram fazer com que ele tivesse uma audiência com o Benito Mussolini. Né. Perfeito. O Mussolini, naquela época, é preciso que se fale isso, né, ele era absolutamente popular. O fascismo, quando do seu surgimento, era absolutamente popular. Não é à toa que o Winston Churchill fez elogios ao fascismo e ao Mussolini. Né? Porque havia aquela expectativa de que as reações nacionais ao comunismo por si só fossem boas. Plínio Salgado chamaria mais tarde o nazismo e o fascismo de novos... deixa eu me recordar aqui. De soluções consubstanciadas em novos erros. Okay. Né? Na carta que ele promulgou em 1935, né, onde ele foi o primeiro jornalista do Brasil a condenar o hitlerismo alemão. Né? Mas vamos lá. Nessa audiência que ele teve com Mussolini, né, todos os relatos que existem dessa audiência, que era para ter 15 minutos, ela acabou tendo 45 minutos. Veja, o senhor já esteve numa sala de aula, com certeza. Nós sabemos que em 45 minutos não dá para planejar a revolução em lugar nenhum. Não, de fato não. Mas surgiu uma mística em cima disso, né? Por quê? E outra, detalhe importante, quem acompanhou o Plínio Salgado, eu me esqueci o nome do intelectual, até um escritor famoso. Eu também. Falha a memória. Ele disse que o Plínio Salgado falou o tempo inteiro e que o Mussolini só ficou ali concordando. Quando o Plínio Salgado volta para o Brasil, ele voltou com um pedido lá dos jornalistas que promoveram o encontro que ele escrevesse sobre. Então ele elogiou o espírito ali de ressurreição da Itália, aquela unidade nacional e tudo mais, mas deixou claro, e isso é o que falta aos jornalistas de hoje, essa imparcialidade. Porque eles pensam os elogios que foram feitos ao regime na época, mas eles esquecem de todas as admoestações que foram feitas. Ele disse que aquilo não era do que o Brasil precisa, que o Brasil precisava de uma coisa, talvez parecido, mas outra coisa. Não era aquilo. O fascismo não servia para o Brasil. Gustavo Barroso, por exemplo, deixou mais de uma vez claro que o integralismo não tinha absolutamente nada a ver com o fascismo italiano. Né? Então o que acontece? O Plínio Salgado, quando ele retorna aqui para o Brasil, veja que ele lançou, se eu não estou enganado, o primeiro romance dele em 1923, que foi O Estrangeiro. Nesse romance ele já condena o fascismo de importação, numa página até muito violenta. Na história, um descendente italiano é presenteado com papagaios brasileiros, desses que reproduzem o som humano, e esses papagaios cantam o hino da Itália lá e tal, e que um brasileiro se revolta com isso, torce o pescoço dos papagaios, joga eles barranco abaixo, né? Oh, meu Deus. E ainda diz que... Chama o Ibama. Exatamente. Então você vê, isso em 1923, né? De modo que ele foi um dos primeiros a se pronunciar contra o fascismo aqui no Brasil. Só que quando ele retorna, ele nota um fenômeno muito interessante. Além da bagunça tremenda que se apresentava à política nacional, né? Visto que a gente teve a Revolução de 30, a gente teve um processo revolucionário que começou muito antes, né? Mostrando a insatisfação das pessoas com a política da época. Quando ele volta, ele percebe que não se trata apenas de lutar contra
os equívocos que o liberalismo coloca no sistema econômico e na concepção de homem, etc. Não se trata só de combater a massificação da sociedade e o comunismo, se trata também de combater o agente estrangeiro do nazismo e do fascismo que estavam no Brasil. E o Plínio Salgado se reúne com uma série de jornalistas, uma série de escritores, sacerdotes, todos proeminentes na sociedade daquela época, e aliás na nossa história proeminentes. Eles percebem o seguinte: muitos brasileiros, eles eram chamados ao interesse dessas causas não pelo conhecimento profundo do que aquelas ideologias representavam, mas pela estética de uma coisa unida capaz de ser transformadora. Então, o Plínio Salgado, ele pergunta, olha, vamos fazer algo que imprima a brasilidade dentro de todo esse contexto estético. Isso é preciso deixar claro. Era um contexto estético, os comunistas usavam uniforme, os democratas usavam uniforme. No mundo inteiro havia uma tendência estética política a entender que o fardamento se tratava de uma unidade organizada capaz de reproduzir o que eles fazem, né, dentro do movimento no grande governo da nação. Então ele fala, vamos imprimir na sociedade brasileira agora a estética brasileira. Como será? Adotaram o Anauê, que quer dizer você é meu irmão em tupi, não é com o braço na vertical, né? É como é a saudação romana. Aliás, não é com o braço na horizontal, como é a saudação romana, mas na vertical, apontando para o céu. É para cima. É para assim, cima, né? exatamente. É paralelo ao corpo, então. Exatamente. Às vezes a gente vê fotos, né, dos integralistas com o braço meio assim, mas sempre tem um cara com o braço lá em cima. É que quando bate a foto, os retardatários ali que ficaram com o braço no meio ali, ficaram com o braço no meio. Né? Então, a saudação integralista, ela está, toda a ritualística integralista está documentada no protocolos dos rituais da ação integralista brasileira. E lá a saudação é dita que deve ser para o alto, porque os índios brasileiros já usavam essa saudação, o movimento escoteiro no Brasil já usava essa saudação, e até hoje no Brasil existe uma cerimônia de escoteiros no Brasil, onde o Anauê ainda está presente com esta saudação. Então, na verdade, não só doutrinalmente, mas também na estética, tudo veio de inspiração brasileira. Nos livros de Plínio Salgado, nos livros dos autores integralistas, você não encontra absolutamente nada de autores estrangeiros, exceto, claro, aquilo que pertence ao grande conhecimento universal da Igreja, que o próprio Plínio Salgado reconhece, dizendo, se há um elemento universalista nesta minha doutrina, é aquilo que pertence ao ensino da Igreja. Né? Aristotelismo, tomismo, etc. Né? Então, veja, não tinha nada equivalente àquilo. E muitos alemães no Rio Grande do Sul, descendentes de alemães, passaram então a militar no integralismo. O cônsul da época, que também nunca me veio o nome à cabeça, falava que um alemão de camisa verde era um assassino do seu germanismo. Nos documentários que nós assistimos sobre o integralismo no Rio Grande do Sul, sempre que algum integralista, um senhorzinho, vai falar dos combates que existiam entre integralistas e nazistas no Rio Grande do Sul, não se fala, corta os senhores. Pois é, deixa eu só fazer um parênteses, então, já que você puxou esse gancho, eu queria saber, porque, de fato, as pessoas confundem, né, que o integralismo, por ser, né, supostamente fascista, ele era meio o partido nazista, que também misturava tudo, porque nós também tínhamos um movimento de inspiração nazista, não é fascista, nem integralista, nazista, especialmente no sul do Brasil, né? Pelo que eu sei, inclusive, foi a maior arregimentação nazista fora da Europa, se não me engano, fora da Alemanha, inclusive, né? Que foi no sul do Brasil, reuniu ali algumas dezenas de milhares de pessoas. Qual era a relação, não chegava a ser um partido nazista no Brasil, mas qual era a relação dessa organização nazista no Brasil e os integralistas? O pau quebrava igual com os comunistas? Como é que era a relação? Que o pau quebrava com não tanto quanto quebrava com os comunistas, né? Porque os comunistas eram uma agremiação de fato muito maior, muito mais organizada, sem sombra de dúvida. Mas o fato é que o nazismo foi especificamente nos Estados do Sul um problema maior. Então, no Rio Grande do Sul, o integralismo tinha uma propaganda um pouco diferenciada para atrair os descendentes de alemães. Por quê? Porque o nazismo, ele se baseia no jus sanguíneos, né? Você é descendente de alemães, então o seu sangue é que te dá o pertencimento a uma nacionalidade.
Neste caso, então, os descendentes de alemães aqui no Brasil são vistos pelos nazistas como nazistas potenciais soldados da sua ideologia. Os integralistas não veem isso, é o jus terrae aqui, nós temos o nosso direito baseado na terra. Então, portanto, nasceu no Brasil, é brasileiro, não tem nada a ver com isso. Aliás, o racismo, né, é um tipo de materialismo, e nós combatemos os tipos de materialismos, né? Então, sempre houve, o que talvez mude muito, né? O nazismo era o governo da Alemanha. Né? Então tinha um certo trato com os alemães no Brasil até certa altura, né, que considerava, que levava isso em consideração, né, que os nazistas estavam no comando da Alemanha, então era um governo, até então todos o consideravam legítimo, né, no mundo inteiro. Então havia talvez uma relação mais amena por causa deste ponto. Né? Uma coexistência pacífica, relativamente pacífica. Coexistência pacífica não existia. Os políticos alemães vinculados ao nazismo simplesmente detestavam o integralismo. Para você ter ideia, quem presidia, também não vou lembrar o nome, mas fica aí para vocês procurarem, o Plínio Salgado, quem presidia o integralismo, amigo pessoal do Plínio Salgado a vida inteira, o integralismo no Rio Grande do Sul, onde tinha o maior polo nazista no Brasil, né, era um negro. Então, esse tipo de conflito, né, deixava muito claro que a coisa não era muito simples. Né? Eu que pude conhecer vários integralistas, né, já daquela época, da IB, etc., tive esse prazer, todos eles sempre me relataram que havia conflitos constantes com os nazistas. Para você ter ideia da hipocrisia da imprensa e de certos pseudo-historiadores, há uma foto, né, que eles colocam uma sede integralista do lado de uma nazista como se fosse sinal de uma parceria. Mas, na verdade, aquilo era sinal de uma concorrência atroz pelos descendentes de alemães. Né? Os integralistas armavam uma base em todo lugar que os alemães iam para poder recrutar os brasileiros para a causa do Brasil. No Rio Grande do Sul, nem mesmo português se falava em muitos lugares, não fossem os núcleos integralistas começarem uma política para levar os descendentes de alemães a uma política de alfabetização para que conhecessem o português. Né? Então, eu não colocaria assim como uma coisa mais pacífica do mundo, embora houvesse ali por parte de todo o Brasil, aquela ideia, né? Era o governo alemão, era um governo legítimo naquele tempo, então não se podia ser completamente atroz sem criar uma, vamos dizer assim, uma discórdia diplomática. Né? Entendi. Então tinha um certo pé no freio naquele tempo. Bom, então essa questão relacionada... Desculpa, eu te cortei? Você falou alguma coisa? Não, não cortou não, mas eu não sei se eu respondi tudo, porque você colocou bastante coisa. Não, me pareceu. Eu ia concluir aqui, concluindo essa primeira parte, e se tiver faltando alguma coisa, você fala. Essa questão, então, relacionada à essência integralista, antiliberal, anticomunista e contrário àquele modelo de democracia posto até então. Se isso tinha alguma semelhança com a proposta fascista, era por uma mera conjuntura ali de realmente política, né? Não era porque havia um alinhamento prévio, acertado, combinado, era uma confluência de interesses, vamos dizer assim. Era uma confluência da época, no meu entender, que permanece. A democracia liberal jamais ofereceu e jamais oferecerá aquilo que as pessoas precisam, aquilo que as pessoas necessitam enquanto sócios dentro de uma sociedade. Ótimo. Na verdade, o que a gente precisa entender é o seguinte: houve um conflito entre duas grandes ideologias, a liberal e a socialista, certo? E isso gerou uma insatisfação, e essa insatisfação gerou a necessidade de se lidar com as questões das relações humanas de uma outra forma. Tanto que, através da Rerum Novarum, a Igreja Católica, que já vinha se pronunciando há muito tempo sobre questões sociais, não é a primeira encíclica, mas a primeira de relevo, né? Ela começa a mostrar um outro caminho para a resolução dos problemas sociais. Ocorre que o integralismo ele não pode ser colocado na mesma linha do fascismo como reação. Por quê? Porque o fascismo vem de uma linha, tanto quanto o nazismo, vem de uma linha materialista, né? Os fascistas criaram uma terceira posição. O que significa, desculpa te interromper, mas o que significa esse materialismo, em linhas gerais, para a turma entender? Em linhas gerais, eu acredito que todos os materialistas, eles podem ser classificados
ou melhor, eles podem, um ponto comum entre todo materialista é a exclusão de todo princípio espiritual, toda a experiência espiritual. Não existe Deus. Né? Okay. Aquilo que a igreja ensina, aquele preceito de uma alma imortal, isso é tudo balela. Isso é onde todos eles se identificam. A partir daí vão gerando interpretações de como transformar a sociedade, segundo isso, que são diferenciadas, né? E o fascismo, ele vem disso. O Mussolini, por exemplo, ele decide tomar um outro rumo na vida dele depois que ele é expulso lá a tomatadas de uma reunião comunista, porque ele não queria, parece que a Itália na guerra lá, enfim. Então, isso mesmo. É exatamente isso. Não sei se você sabe, mas né, a gente fala para todo mundo aí. Os socialistas do Partido Socialista Italiano, que o Mussolini fazia parte, é importante as pessoas saberem, defendiam a manutenção do que foi falado na Segunda Internacional, que era aproveitar o contexto da Primeira Guerra para pegar em armas e lutar pela Revolução. Mussolini, como nacionalista, defendia que a guerra deveria ser travada entre nacionais, não entre classes. Então ele falou para o lado do seu nacional, e aí acabou saindo desse movimento socialista, abraçando assim a doutrina fascista que ele contribuiu na elaboração junto com o Giovanni Gentili, né? Exato, só que é importante dizer que a palavra fascismo começou lá na França. Né? Isso eu não sabia. É importante, a palavra fascismo começou na França, e essas ideias... Eu achava que era com fascio italiano, não? Aqueles feixes de varas? Não, a primeira, então, engraçado isso, mas realmente começou os primeiros movimentos assim que tinham uma linha mais diferenciada foram lá na França. Mussolini acrescentou muita coisa, né? Fez o fascismo acontecer como movimento político, né? O que é muito diferente disso que o dicionário soviético chama de fascismo hoje. Isso é preciso destacar, né? Eu certamente jamais seria um fascista italiano nos moldes de Mussolini, não seria jamais, né? E eu vou logo dizer por quê. Mas, sem dúvida, nessa nova nomenclatura que se dá, nesse novo conteúdo que se dá ao termo fascismo, aí qualquer um se enquadra nisso aí, que não é a favor da revolução do proletário, aí qualquer um é fascista. Hoje tudo é fascismo, né? Depois da Segunda Guerra, aí a coisa ficou assim meio desconexa, né? Mas o integralismo, então, ele percebe, né? Não vou dizer que ele percebe, ele reconhece que se você quer fazer de Deus o fundamento da sociedade, você precisa levar isso, né, as últimas consequências. O que são essas últimas consequências? Ora, o homem ele começa em Deus e termina em Deus, ele tem uma trajetória como um peregrino nessa terra, né? Como ele tem um fim sobrenatural, além do fim terreno, né? Um fim sobrenatural sempre misterioso no plano divino, né? Então ele tem uma inviolabilidade, a sua pessoa é inviolável. Né? Nós não podemos chamar o homem, por exemplo, nós não aceitamos a denominação do homem como indivíduo nos termos russonianos. Né? Nós concebemos o homem como pessoa humana, isso é uma tríade de corpo, mente e espírito. Né? E a partir daí, o que deriva disso? Ora, as garantias naturais da pessoa humana, né? Os direitos naturais atrelados ao direito natural e o direito divino, né? A lei eterna e a lei natural vão ali se sincronizando para basilar a posição do integralista dentro da sociedade. Ou seja, esse homem trino é o homem integral. O Estado que respeita essas posições, o Estado que corresponde a essa natureza do homem, né? Ele é o Estado integral. Né? E que também tem uma certa semelhança, assim, muito por alto, com algumas visões humanistas. Né? Mas, bom, enfim, então o integralismo, por causa desse ponto, ele não pode aceitar a organização da sociedade onde o homem é um meio para se atingir qualquer fim. Né? Não pode aceitar de modo nenhum. E no fascismo nós temos uma série de posturas, né, em que o fim é apenas o Estado. Né? E o homem não é feito para... o integralismo não entende, não compreende, né? Aliás, compreende, mas não imprime em si esse negócio de tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Na verdade, o Estado é uma criatura, uma criação do homem. O menor não pode encerrar o maior, a criatura não pode encerrar o Criador. Né? Isso é antinatural. O homem é requisitado por uma parte do que existe nele, a trabalhar na sociedade. Né? O fato do homem ter essa dimensão toda, né, ela faz com que
a economia, por exemplo, ela tem que estar, vamos dizer, ela está abaixo da moral, abaixo da política que organiza essa sociedade, né? Então a economia, nós não vemos a sociedade como um epifenômeno da economia, etc., né? Como muitos historiadores veem, né? Então, deixa eu, Moisés, só acrescentar um último ponto. Sim, por isso, na prática do capitalismo, né, na prática disso que se chama de capitalismo, nós não aceitamos a doutrina do individualismo, né, e também não aceitamos essa questão de mercado autorregulativo. Isso não existe. O homem precisa imprimir com a razão, né, fazer da economia um instrumento e não virar servo dela, né? Então nós nos opomos a essas forças por conta disso, principalmente. Eu não vou fazer, não era essa a pergunta que eu ia fazer agora, mas só porque você falou disso, eu vi que vocês têm contato com a doutrina social da igreja, imagino que vocês também tenham contato com o chamado solidarismo do padre Fernando Ávila, se não me engano. Vocês já ouviram falar? Não conheço. Depois a gente fala sobre isso então, mas acho que a gente vai ter tempo de falar um pouco sobre doutrina social da igreja. Mas antes eu queria tratar dessa questão da democracia, né, que você estava falando no início aí da sua fala. A democracia liberal prevê aquela questão relacionada a direitos civis, né, votar e ser votado. Na verdade, é a democracia que a gente conhece hoje, né? A democracia liberal é eleições, partidos, disputas políticas ali de tempos em tempos, né? Ok. Na esfera socialista, mais especificamente na esfera marxista-leninista, nós vimos a consolidação da chamada democracia, do centralismo democrático, ou seja, a ideia de um partido único, monolítico, centralizado ali dentro que centralizaria toda a estrutura parlamentar, legislativa. É por isso que a União Soviética teve um partido único, mesmo a China prevendo hoje partidos variados na sua Constituição, na prática é um partido só também, né? É o chamado centralismo democrático, justamente porque a democracia era entendida como a garantia de uma visão única conduzida por um partido de massas, né, dentro daquela lógica da ditadura do proletariado, partidos únicos, portanto, né? Vocês defendem, se não me engano, a chamada democracia orgânica, certo? Isso, exatamente. Certo. Em que essa democracia ela se propõe, né, e no que ela destoaria desses outros dois modelos, democracia liberal e o centralismo democrático? Muitas pessoas, por associar o integralismo ao fascismo, creem que seja uma doutrina autoritária, agressiva, exato, antidemocrática, né? Mas como é que funciona essa chamada democracia orgânica do integralismo? Vamos lá. Um aspecto importante assim, de correção histórica, né? O integralismo ele tem uma doutrina totalista, né, do universo. Ele tem uma concepção não é totalista totalitarista, né? Não, mas na época da IB costumava-se usar para designar essa cosmovisão da essência humana ligada a Deus, etc., com o termo filosofia totalitária em alguns lugares. Né? Só que isso nunca foi para designar a nossa política e a nossa prática. Justamente por termos uma filosofia totalista é que nós não podemos aceitar um regime tirânico. Né? Então, como não podemos aceitar um regime tirânico seguindo o mesmo princípio da intangibilidade da pessoa humana, sua dignidade, a democracia é sem dúvida o regime mais condizente com a dignidade da pessoa humana, sem sombra de dúvida. Mas o que nós não concordamos, e isto é um fato que é preciso ser refletido, é como é feito esse sistema, como é esse sistema de representação das pessoas dentro da sociedade, dentro dos poderes políticos da nação, etc. Né? Veja bem, o Plínio Salgado ele comenta no seu livro Reconstrução do Homem, elogiando o venerável Fulton Sheen dos Estados Unidos, que foi clérigo lá em Nova York, né? Ele comenta que Fulton Sheen era um integralista nos Estados Unidos, né? O Fulton Sheen ele tinha uma frase que ajuda a explicar essa situação. Mais ou menos assim, não vou lembrar absolutamente. Ele dizia mais ou menos que existem mais pontos de interesse, mais pontos comuns entre um trabalhador da via férrea em Nova York, por exemplo, e um em Tóquio, do que os interesses desse mesmo trabalhador de Nova York e o seu vizinho da frente. E que, portanto, se a gente for levar isso em consideração,
a gente precisa perceber que o sufrágio, da forma como ele está estabelecido, ele pulveriza as pessoas. O sufrágio, como ele está estabelecido, individual, né, ele ajuda, ele contribui para que a política tenha virado um show para impressionar as sensibilidades. Né? Então o integralismo propõe que a sociedade se represente através daquilo que a doutrina social chama os grupos intermediários, né? As organizações, etc., entre elas a corporação, que difere da corporação fascista, isso é importante ressaltar, né? Entre elas a corporação. Por quê? Okay. Porque vamos imaginar um mosaico assim, com as cores todas misturadas e embaralhadas, né? Sendo cada uma dessas cores um voto, né? O cara que vai entrar na vida política da nação, ele não vai pensar em como fazer o melhor projeto, etc. Ele vai pensar em como fazer o melhor show para iludir o máximo de pessoas possível. Não é à toa que você tem uma campanha presidencial, né, que você reúne ali uma série de pessoas absolutamente medíocres, e qualquer bom trabalhador sabe que eles são medíocres, tá entendendo? Bom, então quando você pega o integralismo propõe, então, a organização do voto em outro modelo, vamos supor que você alinhe essas cores que nós vimos a princípio num mosaico, que nós alinhemos elas numa tonalidade, numa gradação, que é a corporação. Nós não vemos todos dissolvidos, nós colocamos os interesses dos trabalhadores, dos patrões, de todos os envolvidos num processo de produção, né, que tem interesse naquela produção, dentro de uma corporação. Certamente, vamos ver, por exemplo, o representante que dali sair, ele terá que ser uma pessoa muito mais séria, porque ele terá que fazer a proposta muito mais adequada, porque quem vai avaliar se ele pode representar essa corporação é quem faz parte dela. Ele não está falando para um público geral, ele está falando para aqueles que ele representa. Né? Então, para aqueles que ele representa, que têm o mesmo interesse, que conhecem. Né? Então, isso na prática de uma nação tão numerosa, na prática das nações modernas, é impossível você falar de democracia com voto individual. Isso é uma fraude. Né? Entendi. Veja, o que é que entende o padeiro sobre uma determinada construção, se é necessário, se não é? Ele não entende, mas ele se convence daquilo que está sendo apresentado. Né? Agora, se o engenheiro tiver que propor isso, tiver que propor a tal obra por uma categoria que entende daquilo ali, para ingressar no sistema político, ele vai ter que ser mais preparado. Nós vamos criar uma nação com políticos melhores. Né? Através desses grupos intermediários, tanto de cunho cultural, de cunho trabalhista, até mesmo associações de moradores, é possível que a pessoa ali, representada dentro desse grupo, ela tenha uma representação, digamos assim, muito mais sólida do que ela tem isolada. Então, nosso problema não é com a democracia, mas com a maneira como ela é conduzida. Né? Perfeito. E é preciso que tenha maior representação para as pessoas dentro desses grupos naturais. Não, então, deixa eu ver se eu entendi. É como se fosse uma espécie de... Se a gente usar a lógica que a gente está acostumado de um voto individual, é como se esses votos fossem reorganizados entre segmentos identificados por um ofício específico ou uma questão ali socioeconômica específica, como você falou, associações de bairro ali e tal. As pessoas se reuniriam em torno desses grupos. Esses grupos individualmente não representariam nada, mas o conjunto desses grupos elegeria ali um representante que comporia aquele núcleo menor afunilado que esse grupo sim elegeria o líder? Não, esses grupos associados, né, numa gradação ali de interesse, é que levam seus candidatos ao pleito. Né? Okay. Então, na verdade, não são candidatos completamente autônomos, né? Eles têm um vínculo, eles têm um trabalho reconhecido por um grande número de organizações sociais ali, nas quais ele figura. Né? É a sociedade se expressando por esses grupos. Democracia individual só dá para existir com razão onde cada um pode levantar a mão e você pode contar os votos. Na Ágora podia ser Atenas, muito boa.
Isso. Na Ágora podia funcionar que é uma beleza, mas na prática isso não funciona completamente. É uma democracia representativa, mas ela é representativa baseada em grupos, não em indivíduos. Nessas organizações, exatamente. Beleza. Porque agora, nós entendemos que a pessoa humana fica de fato representada ali, né? Porque senão ela se pulveriza, ela vira, é como se você pegasse um grão de trigo e você o triturasse, ele virasse pó, tá entendendo? Porque quando você pega um deputado, por exemplo, de São Paulo, quantas centenas de milhares de pessoas os caras representam? E que, na verdade, qual é o vínculo que eles têm? Ninguém nem sabe como é que funcionam as propostas dele, o que ele está fazendo, nada. Então, na verdade, uma sociedade organicamente construída precisa ser uma sociedade consciente. Veja, a gente está enfrentando uma tendência de dissolução dos grupos intermediários, né? O liberalismo, ele quer dissolver os grupos intermediários. Isso é perigosíssimo. Né? Eu imagino que para vocês aquela ideia de candidatura avulsa, cada um se candidatar sem precisar estar afiliado em nada, seja ruim na visão de vocês. Não, né? Não é bem ruim, não. Porque, não, porque é o seguinte, os partidos, né, o Plínio Salgado tem uma parte complexa da vida dele, que ele diz que os partidos são também grupos naturais. Né? Então, o que acontece? Os partidos são grupos naturais, só que eles estão mais distantes da perfectibilidade dos grupos que já existem, que poderiam representar as pessoas melhor. Né? Então, o vínculo necessário com um determinado grupo ali de organizações, né, da sociedade, poderia pegar uma pessoa ali e candidatar, etc., sem que ela tivesse uma formal inscrição, né, nessa comunidade. Né? Então não é uma ideia de todo ruim. Né? Não é uma ideia de todo ruim. Não somos completamente contrários a ela, não. Entendi. Não? Às vezes pode surgir uma pessoa com um tremendo de um plano abrangente que agrade várias pessoas. Eu acho que ele tem que ter a liberdade de se candidatar, entrar lá e concorrer. Pois é, e aí isso me leva a uma questão mais contemporânea. Nós tivemos a ação integralista brasileira, né, ela acabou sendo dispersa em função do Estado Novo, né, tentou-se inclusive reagir a esse Estado Novo em 1938, né, aquele caso lá, certo? Passou a guerra, né, nós temos um mundo novo e tal, o grupo integralista naquela forma dos anos 30 se dispersou de certa forma, né, a gente não teve ali um partido integralista, não sei nem se essa é a minha pergunta final, na verdade. Né? A gente não teve um partido formalizado, disputando a eleição. O Plínio, ele se candidatou, né? Chegou a ser deputado federal depois, mas não pelo partido integralista ou coisa do tipo. Mas vê-se bem que o integralismo está aí, né? Você está aí, né? Tem gente por aí, né? E a questão é, como o integralismo ele funciona, ele vai entrar no jogo político. Eu fiz essa mesma pergunta, inclusive, para uma candidata nossa daqui, eu falo de Belo Horizonte, né? A gente tem uma candidata a vários cargos, quando tem eleições, a Vanessa Portugal, do PSTU. Né? E eu perguntei para ela, olha, vocês estão querendo a revolução, mas vocês estão aí no partido registrado e tal, assim, o que tem de revolucionário nisso? Vocês estão jogando o jogo, né? Mas aí trazendo para vocês, qual é a proposta do integralismo hoje? O que ele entende? Bom, vamos lá. Depois da ação integralista brasileira, o integralismo sobreviveu em uma série de agremiações. Ele teve os grêmios culturais da juventude, ele teve os Águias Brancas, ele teve o PRP, que é o Partido de Representação Popular, que foi sim um partido integralista, que tinha o sininho lá do Despertemos a Nação e tal, e foi um partido que chegou a ter pujança na vida política da nação, ajudou, inclusive Juscelino Kubitschek, que era um grande admirador da obra de Plínio Salgado, foi muito ajudado pela candidatura do Plínio Salgado para poder chegar ali na presidência do Brasil. Então, o Plínio Salgado foi, então, ele já tinha sido fundador de um partido municipalista quando muito novo, né, o primeiro partido municipalista do Brasil, e depois fundou ali o PRP, foi eleito, na verdade, para o PRP, enfim, para assumir lá a presidência do PRP. E, então, os integralistas, quando chegou o regime militar, né, inclusive, detalhe, o regime militar também foi conduzido pelo Olímpio Mourão Filho, que também era integralista, né, ficou dividido então a nação em dois partidos, o Plínio Salgado e outros integralistas foram para o Arena, né, embora nunca foram
nunca foram contundentes, né, com os equívocos do regime, tanto que o Plínio Salgado sempre foi procurado por aqueles que eram perseguidos pelo regime para que tivessem algum tratamento diferenciado. Cobertura, né? Exatamente, sim. E sempre auxiliou, assim. Bom, sim, sim. Então ele teve esse período aí, e só que depois disso, depois da morte do Plínio Salgado, houve uma certa dispersão, né? E só quando houve o último congresso integralista em 2005, né, é que os integralistas conseguiram se reorganizar na Frente Integralista Brasileira e recuperar a sua atividade. Agora, como é que nós estamos operando com a política? Eu concordo com você, André, que, de fato, todos que olham para essa estrutura política não têm a menor dúvida de que estão sendo enganados. Não há a menor dúvida de que o sistema é feito para dar errado. Não há a menor dúvida de que a velhacaria que está aí não vai alterar as coisas em benefício do Brasil, né? Mas também seria errado supor que as intenções são todas ruins, né? Ou que talvez uma derrubada violenta do poder fosse a melhor coisa. Eu tenho comigo a convicção de que o melhor é uma palavra que sempre concorre como inimiga do bem. Né? Não estou dizendo que, veja, a gente está vivendo um processo revolucionário desde 2013. É isso que é preciso saber, é muito parecido com aquele que viveram dos anos 30, né? Uma sucessão de revoluções. Guardadas as suas proporções, eu guardadas as suas proporções. Sim. Nós estamos vendo o processo ainda não se encerrou. Não está encerrado ainda. Essa bagunça que nós estamos vendo, alguma coisa vai sair daí. Nós precisamos tomar cuidado com o que é que vai sair daí. Então, veja, a política brasileira, como ela está moldada, né, ela é uma ferida, vamos fazer essa analogia, ela é uma ferida aberta que, enquanto nós não tivermos condições de operar para extirpá-la de uma vez por todas, né, nós precisamos ficar pondo medicamentos para que ela não se agrave. Né? Então, a Frente Integralista Brasileira, veja, ela não é um partido. Um partido, ele pela quase essência da vida política brasileira, ele é forçado a entrar num imbricado sistema que vai lhe corromper a essência. Ele vai ter que jogar um jogo, isso não é segredo para ninguém. Então a Frente Integralista Brasileira é uma escola de política e de cultura, como foi também a AIB, com o diferencial que a AIB também era um partido. Né? Nós não somos um partido. Mas aqui nós preparamos homens para diversos lugares da sociedade, para a vida intelectual, para a vida militar, para a vida política. Né? E para a vida política, como é que funciona? O cara, ele é integralista da Frente Integralista Brasileira, maravilha. É bom que pessoas virtuosas possam ingressar na vida política da nação, é bom. Não houve, desde o fim da AIB, nenhum governo do Brasil em que não houvessem integralistas lá. Né? Então nós sempre tivemos participação na história do Brasil, na história política, nos acontecimentos e nos governos. Agora, qual é o real peso das ações integralistas? Eu costumo falar isso, né? Um governo com a participação de integralistas não é um governo integralista. Nós estamos ali, né, trabalhando pela vida sadia da nação, tentando controlar para que essa ferida não cresça a ponto de levar o país ao óbito. Né? Nós não queremos isso. Mas é necessário que o povo brasileiro se conscientize. E como se conscientizar? Fazendo com que isso que nós chamamos de grupos intermediários se fortaleçam. Porque já está mais do que claro que esta política que está aí não representa a absolutamente ninguém. Esta é a verdade. Tá entendendo? Sim. Porque se você pega aí um bolsominion dos mais fanáticos, ou você pega um petista dos mais fanáticos, os dois vão poder responder uma série de incongruências com as quais eles não concordam. E veja, se eu digo, olha, eu concordo com isso que ele falou, mas não concordo com A, B, com C, D, E. Veja, você não concorda com isso, homem. Acorde, você não concorda com isso. Então, veja, é todo o sistema que está errado e precisa ser modificado. Agora, como será modificado? Sem causar um mal maior do que está. Né? Isso é uma cautela que nós precisamos ter. Então, os integralistas participam da vida política, nós temos pessoas ingressadas em diversos partidos, diversas agremiações, não sendo diametralmente opostas às nossas concepções, né? Tudo bem. Então, ele pode ir lá porque a gente sabe como é o partido no Brasil, as pessoas votam em pessoas mais do que em legenda partidária, nós sabemos disso.
né? E nós sabemos que nem todas as pessoas que estão envolvidas na vida política necessariamente estão envolvidas ou têm um anseio de fazer ali corrupção, etc. Não, né? sim, vocês são uma escola de formação política com Exatamente. a sua própria doutrina, né? Isso é muito comum hoje em dia, a gente tem aí várias, especialmente depois de 2013, que teve uma pulverização grande de novas bandeiras aí, né? Até escola de formação mesmo, tipo o Renova BR, que está fazendo aí, com uma pegada diferente. A questão é... Eu só acrescento que a volta do liberalismo, para mim, não me parece uma nova bandeira. A volta do liberalismo, novos nomes para o socialismo, não me parecem novas bandeiras. Concordo, isso de fato é verdade. A questão é... e aí, são duas perguntas em uma, né? Já trazendo para mais recente ainda. Você falou de Bolsonaro, eu já ia te perguntar isso. Você se coloca numa posição de oposição ao governo Bolsonaro, ou menos ou mais, e vocês se consideram dentro do espectro político mais de direita, mais de esquerda? Porque assim, a pecha que todo mundo faz, vocês já sabem, né? Extrema direita. Mas como é que vocês se identificam nesse aspecto? Se você pegasse o estereótipo, o espantalho do integralismo, se encaixaria perfeitamente na direita. Agora, o que o integralismo de fato é, pelas palavras do próprio chefe nacional, não é nem terceira via, é a quarta posição. A quarta posição. Então não é nem de direita, nem de esquerda, né? E nem terceira via. Eu não me considero absolutamente, não me enquadro em nenhum desses. Né? Agora, com relação ao governo, o que os integralistas fizeram ao longo da história? O Brasil é maior que os governos. A gente precisa ter um plano de nação. Essa é a questão importante. Essa loucura, esse frenesi que você está vendo da polarização atual, né? Ele é vamos dizer assim, o acesso à informação recente, uma série de coisas que nós podemos adicionar aí, né, que levaram a essa polarização que nós vivemos. Mas o fato é o seguinte: o Brasil é maior do que tudo isso, o Brasil é maior do que toda essa brigaiada danada, né? E o fato é que nós somos, por sermos pelo Brasil, nós vamos apoiar quem quer que fosse o governo, desde que ele fizesse bem para o Brasil. Né? Durante todos os governos do Brasil, repito, teve a participação de integralistas. Né? O Bolsonaro, por exemplo, de modo algum eu posso defender as coisas erradas que ele vem fazendo. Né? Tem uma série de coisas erradas que ele vem fazendo, associação com o Centrão, que ele disse que não ia, eu não acho o histórico de vida política dele nada louvável, entendeu? 20 anos lá fazendo coisa nenhuma e se apresenta como a solução, mais ou menos como os liberais se apresentando como novidade, né? Então não tem nada aí que a gente possa louvar. O que é louvável é o processo revolucionário do povo brasileiro. Né? O que é louvável é que o povo brasileiro está buscando uma alternativa e não encontrou. Ao contrário, essas pessoas que estão aí no atual governo traíram muitas das aspirações que as pessoas têm. E as pessoas já perceberam isso. Né? Só que algumas se agarram à ideia porque elas personificaram, elas fizeram um ídolo, um Duce, um Führer numa pessoa. Né? Eles personificaram a toda essa insatisfação popular em uma pessoa, quando na verdade ele não pode personificar a angústia do povo brasileiro de modo algum. Ele faz parte do sistema que angustia os brasileiros, né? Só que as alternativas que se tinham naquela eleição eram péssimas, eram terríveis. Então o Bolsonaro, não aconselhamos jamais o voto no Bolsonaro, nós aconselhamos o voto contra os outros candidatos que estavam lá, que eram péssimos. Porque o Bolsonaro, veja, ele tem um monte de ideias bagunçadas, só que ele tem uma característica que é o seguinte: ele é burro. Não tem outra palavra. Então, ele é burro. Não tem outra palavra. Veja. Não esperava isso, não, gostei. Como dizia uma das coisas boas da democracia, eu não lembro se era o Aristóteles ou Platão que dizia isso, não me recordo. Ele dizia que o bom da democracia é que quando tem só medíocres, né, um regime assim que o cara fica uns anos e sai fora, é bom porque ele não tem tempo suficiente de destruir muita coisa. Quando você só tem medíocres, né? O governo ideal é um misto de democracia, aristocracia e monarquia, né? Um misto desses três. Agora,
Quando a gente está vivendo uma época de mediocridade política, como é que nós vivemos, é melhor que seja que o cara fique um tempinho ali e não consiga destruir muito. Agora, os outros candidatos, eles eram não só perversos, como tinham inteligência para levar a cabo a perversidade. Então, no nosso entender, muito pior. Porque o Bolsonaro é burro, porque não faz diferença nenhuma. Tá, era um voto pragmático, vamos dizer assim, com né? certeza, Um apoio pragmático. Pois é. Não, mas se bem que a gente não deu apoio para ele, isso é uma coisa interessante. Assim, porque tem esses livros aí falando que nós demos apoio ao Bolsonaro, que nós isso e aquilo. Não, isso nunca aconteceu. Isso só acontece na cabeça desses historiadores que imaginam esse espantalho do integralismo. Ô, Moisés, a live ela dura 1 hora, né? E olha como é que já passou rápido. Faltam só 5 minutos. E eu já tive. Pois quando a coisa é fluida é assim mesmo, né? Eu já queria te agradecer de antemão pelo seu tempo, pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que foi extremamente esclarecedor para quem assistiu. Não estou te dispensando, eu estou fazendo isso só porque eu não quero correr risco de a live cair, porque quando dá 1 hora cai, aí já era. Tá. Quero me antecipar fazendo isso para você ter alguns minutinhos aí para falar o que você quiser, né? Assim, se quiser sugerir aí alguma página ou coisa do tipo, ok? E aí eu queria fazer só uma última pergunta, que entra um pouco nessa conclusão sua. Eu reparei que você é presidente da Frente Integralista no Brasil. Então, o integralismo, ele tem uma pegada internacional? Essa é a minha última pergunta, e aí você já pode emendar com a sua conclusão, agradecer, etc. E é isso aí. Existe a possibilidade da cosmovisão integralista ser aderida em qualquer nação. Acontece que o nacionalismo que embasaria essa nação, em face da personalidade de cada nação, seria o deles lá. Né? Okay. Então existe uma possibilidade de existir integralismo em diversas nações, mas isso não jamais, muito longe seria a gente imaginar como é a internacional socialista, por exemplo. Né? Na verdade, as nações continuariam com a sua autonomia e etc., somente com uma cosmovisão, vamos dizer assim, antimaterialista, etc. Perfeito. Né? Ok. Bom, para todos que acompanharam a live, eu peço desculpas, é um assunto muito complexo para nós debatermos em tão pouco tempo. Com certeza, a gente podia discutir horas e horas aqui a fio. Sim. Mas eu deixo o meu canal no YouTube, que é o Moisés Lima. Peço que me sigam também. Eu vou até escrever aqui no chat para o pessoal ver. É Moisés Lima? Moisés Lima. Me sigam também no Instagram. Conheçam o site da Frente Integralista Brasileira. Lá tem livros de qualidade sobre o integralismo, para que vocês possam conhecer mais. E, principalmente, se vocês já sabem, hoje em dia, que as fake news são terríveis. Imagina quando essa mídia aberta aí era hegemônica e tinha o Vargas controle sobre o papel jornal para decidir o que seria escrito sobre quem. E quem não escrevesse o que ele queria não publicava. Né? Então, vejam, por que nós estamos nessa dicotomia liberalismo e comunismo até hoje? Porque o brasileiro foi enganado e não pôde conhecer o integralismo brasileiro. Então eu convido você, brasileiro, para conhecer o integralismo, o pensamento dos seus patrícios, dos seus maiores. E eu tenho certeza que, assim como eu, vocês não vão se tornar integralistas, vocês vão se descobrir integralistas, tá certo? Então, André, era só isso que eu deixo aí para o nosso público. Um forte abraço. A gente vai encerrar já? Não, tem mais 2 minutinhos e eu queria aproveitar 10 segundinhos só, porque eu me lembrei que nós estamos ainda com a divulgação do nosso curso de ideologias políticas, é um projeto que eu faço, né? Nós teremos a turma iniciando no 1º domingo de setembro, vai ser dia 6, se não me engano. São 8 encontros em que a gente discute liberalismo, socialismo, social-democracia, novas esquerdas, fascismo, conservadorismo, que não é uma ideologia, mas enfim, né? E a gente contextualiza isso no Brasil. É um curso muito legal. A gente vai ter uma nova turma começando no 1º domingo de setembro. Se vocês quiserem participar, vocês me mandem um direct, né? Nós estamos aí e tal. Inclusive, Moisés, fica à vontade se quiser participar também. Acho que você vai precisar, porque você já sabe muito, mas enfim. Não, mas eu vi lá uma aula, eu acho, desse curso, que você falou sobre o Foro de São Paulo e de como ele foi tornado num ídolo para lhe agregar em volta dele toda uma posição política, né? Ou seja, exagerando a sua etc. E eu concordo, e fiquei feliz de ver essa sua opinião, porque eu falei, não vai ser muito difícil ele entender o que foi feito do integralismo nos últimos anos. Não, o integralismo foi o inimigo da hora presente, sempre que foi conveniente. Né? Perfeito, então eu gostei do curso também, viu? Sim, André, a gente vai ter...
Sim, a gente vai ter outras oportunidades e além do curso a gente tem também palestras, que é uma versão enxuta do curso, é de algumas horas só, uma palestrinha. Acho que a gente vai ter semana que vem, não tenho certeza, mas eu mantenho todo mundo informado, é só me acompanhar nas redes. E, Moisés, de novo, muito obrigado, vai cair daqui a 20 segundos, então, ó, brigadão, e é isso aí. Eu que agradeço pelo bem do Brasil, Anauê. Valeu, gente, até mais, obrigado.